que você abrisse aí a sua Bíblia. Nós vamos ler Salmos, capítulo 37. Eu já preguei, eu posso dizer, já preguei algumas vezes essa mensagem. Tem uma frase aí que a gente tentou encontrar, né? Mas alguém disse o seguinte: se uma mensagem não é digna de ser pregada mais de uma vez, então ela não merece ser pregada. Então, eu acredito que toda a palavra de Deus, ela é extremamente relevante para as nossas vidas. Amém. E eu acredito sim, do profundo do meu coração, que se Deus trouxe nessa mensagem para o meu coração essa noite, eu tenho certeza que Deus quer ministrar aí sobre a sua vida, amém? Alimentar a sua fé e o seu coração. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele, e não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Amém? O salmo todo é muito lindo, e também nos ensina, nos sugere muitas coisas para que a gente realmente pratique na nossa vida e colha o resultado delas. Amém? Eu gostaria então de estar falando um pouco sobre isso. Como eu disse, eu estou repetindo essa mensagem, né? Eu acho interessante que em Filipenses, capítulo 3, versículo 1, o apóstolo Paulo, ele diz assim: eu não me esqueço de vos escrever e dizer as mesmas coisas, porque eu sei que isso é segurança para vós. Amém? Eu sempre brinco que se o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, ele tem e teve o direito de repetir as suas mensagens, quanto mais eu, né? Um mero pregador aí, tá bom? Então, queridos, como eu disse, Deus colocou no meu coração essa palavra, ela traz muito ensinamento, então eu queria tirar algumas coisas aqui práticas, principalmente para os nossos dias, amém? Para aquilo que nós estamos vivendo. A primeira coisa que eu queria trazer para você aqui e chamar a sua atenção, para que a gente possa meditar e refletir nisso, é que ele diz o seguinte: não te indignes, ou seja, não fique revoltado, não fique nervoso, não fique indignado por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Queridos, eu acredito que esse é um desafio para todos nós, principalmente que somos cristãos, que levamos Deus a sério. Por que eu estou dizendo isso? Porque, queridos, nós somos o tempo todo tentados. O mundo, ele tem muita coisa boa. Tem gente que fala assim: o mundo não tem nada para mim. Isso é uma mentira, né? Tem muita coisa assim para a sua carne. Tem muita coisa assim que te dá prazer. Tem muita coisa assim, embora possa ser temporariamente, mas que te produz alegria, né? Então o mundo, ele nos cerca, ele invade a nossa vida, a gente precisa conviver com isso. No entanto, que Jesus, ele orou dizendo o seguinte: eu oro, Pai, não que os tire do mundo, mas que os livre do mal, né? Então, na realidade, tem gente que acha que Deus te criou para você ser arrebatado. Não, não foi.
né? Assim, no último dia, todos nós, em nome de Jesus, né? Vamos ser. Mas tem gente que vive hoje achando que a qualquer momento, então, né, a vontade de Deus é que ele seja realmente arrebatado para a presença de Deus. Então Jesus, ele ora, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Amém? Você tem um propósito nessa terra. Deus te colocou aqui com um propósito. Amém? Em primeiro lugar, de adorá-lo. Em segundo lugar, de servir a Ele de todo o teu coração e de amar a Ele de todo o teu coração e de todas as tuas forças. Amém? E com esse propósito ser realmente usado por Deus. Aonde quer que você esteja, né? Usando aquilo que você tem nas suas mãos. Hoje em dia, né? Mais do que nunca, a gente está aí entrando de cabeça nas mídias sociais por causa disso. Porque você tem como sim influenciar pessoas, você tem como sim usar a tua palavra, usar alguma inspiração que Deus te deu, às vezes música, né? Às vezes um conhecimento que Deus te deu para abençoar as pessoas. Amém? Amém? Então, olha só, aqui ele vai tratar de um sentimento que é extremamente ruim para as nossas vidas. Seja de uma forma superficial, ou seja de uma forma profunda. Que é o quê? A inveja. Tome cuidado com a inveja. Não tenha inveja do ímpio. Não se espelhe, não compare a sua vida ao ímpio. Aquilo que ele tem, aquilo que ele faz, que estilo de vida ele tem, né? E as coisas que ele possui. Então a Bíblia aqui no Salmo 37, e o tema da minha mensagem é Salmos 37, muito criativo, né? Então está dizendo, olha, não tenha inveja daqueles que praticam iniquidade, daqueles que vivem no pecado. Como eu disse, as mídias sociais também é um instrumento, ao mesmo tempo que você pode abençoar as pessoas, mas é um instrumento causador de inveja. Eu acho que foi um dos motivos que eu mais resisti de entrar nas mídias sociais. Eu tenho lá o meu Twitter só para seguir algumas pessoas, nunca postei nada. Eu não tenho Instagram. Fala assim, esse é o pastor de Jó mais jacu que existe. A carapuça serve mesmo. Eu sou. Né? O meu Facebook, como vocês viram aí, é debaixo da minha esposa. Ela que coordena essa bagunça aí. Eu, de certa forma, às vezes, dou graças a Deus de eu não ter. Sabe por quê? Porque eu tô tão assim, doidão com o negócio de política, que eu acho que eu já tinha brigado com o mundo. Né? Então, é melhor eu ficar só, né, na superfície e gerando um conteúdo que seja realmente decente, que possa abençoar a vida de alguém. Mas, queridos, a gente percebe o quanto as pessoas utilizam as mídias sociais, ou quase que unicamente, para bragging about it. Né? Olha onde eu estou, olha as viagens que eu faço, olha para onde que eu fui, olha o carro que eu tenho, olha a minha casa, olha isso, olha isso. Agora, né, como diz aí nos noticiários, né, quem está podendo ter uma quarentena gourmet, né, aí faz lá a quarentena, hoje eu fiz isso, hoje eu fiz aquilo, tomei um banho de sol, eu malhei, eu fiz isso. Isso é para quem pode, né? O resto tem que dar um jeito de ralar, de trabalhar e continuar levando a sua vida. Mas isso é muito sério. Porque, como eu disse, às vezes pode ser algo superficial. Mas para algumas pessoas isso realmente pode penetrar o coração. Eu já aconselhei uma pessoa uma vez, e eu sempre brinco, né, que coisa boa, a gente fala nome. Coisa que é ruim, é lógico que morre com a gente, né? Mas essa pessoa, ela vendo a vida das pessoas ao lado dela, ela falou, eu facilmente poderia me separar do meu marido e conseguir alguém com melhor status. Olha que nível, que padrão é esse. Você está entendendo? Por quê? Porque na internet é tudo muito bonito. Né? Às vezes até o casamento
da mais próspera, da mais, né? A que tem mais em abundância, mais prosperidade, mais dinheiro, até possa aparentar, né? Mas eu digo o seguinte, casamento é casamento, né? Todos eles têm algumas situações, têm issues, pode ter certeza. Nenhum casal ou melhor, se algum casal disser para você a gente nunca briga, meu irmão, olha que se tivesse nariz de Pinóquio já estava atravessando as paredes. Porque não tem, né? É impossível viver junto e não ter uma desavença de vez em quando, né? É muito importante, até para que você possa resolver, né, as pendências e as diferenças. Mas olha só, a inveja vem através da comparação, o desejo de ter, de possuir, de fazer ou estar no lugar de outra pessoa. É o desejo de possuir algo que outra pessoa possui, é a cobiça, é o desejo de usufruir de uma situação semelhante de alguém. E olha só isso aqui, é o desgosto e o ressentimento causado pelo bem-estar do outro. Olha que louco. Por isso que eu falo que tem níveis mesmo, né? Uma coisa é você olhar um carrão e falar assim, pô, que carro maneiro, né? Outra coisa, aquilo se tornar uma obsessão para você. Você ficar doente a ponto de falar assim, cara, que raiva dessa pessoa, que tem esse negócio aí, né? Eu posso falar assim, eu confesso meus pecados aqui, né, semanalmente, mas eu acho que eu não sofro de inveja, assim, não é uma coisa que mexe comigo, né? Mas essa questão, né, dessa definição é o desgosto e o ressentimento que você pode sentir, olha até onde que pode aprofundar no seu coração, na sua alma, te deixar ressentido, desgostoso, né? Amargurado, porque alguém está usufruindo ou tem alguma coisa, né? Que coisa ruim, que sentimento ruim. Também é considerado um dos 7 pecados capitais, segundo a doutrina da Igreja Católica, né? Tem um filme, né, que é o Seven, né? Filme muito antigo, com, acho que é o Brad Pitt, né? Muito antigo, acho que é Seven, que é uma pessoa, como é que é? E ele vai investigando um serial killer que vai matando cada pessoa de acordo com os 7 pecados. É bem interessante o filme, pesado, já vou logo adiantando, né? Mas olha só uma coisa que me chama a atenção, queridos. Te impede de ser agradecido, de estar contente, de estar satisfeito e feliz com aquilo que você tem. Te atrapalha, te impede de você enjoy. Porque imagina você viver uma vida de comparação. Você tem um carro legal, mas o carro do outro é melhor. Você tem uma casa bacana, mas a casa do outro é melhor. Você tem um trabalho legal, mas o trabalho do outro é legal. A mulher é melhor a do outro. O homem é melhor a do outro. Meu irmão, isso é viver, Deus que me perdoe, no inferno na terra. Porque você não vai enjoy, você não vai aproveitar. E olha só, a Bíblia fala que a murmuração, essa insatisfação, foi uma das razões pela qual o povo não entrou na terra prometida, né? Então a gente realmente tem que lutar com toda a nossa força para que esse sentimento nunca invada o nosso coração. E sempre um texto que me chama muita atenção quando eu falo sobre inveja, e eu queria que você abrisse lá também, é o Salmo 73, um salmo de Asaf. Asaf, ele foi levita nos tempos de Davi e de Salomão. Ele foi um líder de louvor, vamos dizer assim, né? Ele estava na inauguração do templo de Salomão. Olha que legal. Ele era da tribo de Levi, né?
E ele foi tão bom no que ele fazia, que ele foi escolhido para liderar outros, para ensinar e treinar a outros. Mas olha só, aqui ele rasga o coração diante de Deus e expressa aqui algumas coisas. A gente não vai ler o capítulo inteiro, mas eu queria ler do 1 ao 4, e depois a gente vai ler do 2 ao 18, e aí a gente pula para o versículo 28. Olha só, o versículo 1. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Ou seja, ele quase escorregou. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Aí olha só o porquê. Pois eu invejava os arrogantes e ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio. Olha que coisa forte. Um homem de Deus, um homem que tinha uma função, uma responsabilidade, uma liderança dentro do templo, né? Um homem escolhido, um homem ungido por Deus, né? Para servi-lo, né? E com certeza aqui era muito capaz naquilo que ele fazia, era muito bom naquilo que ele fazia, mas olha como é que estava o coração dele. Porque ele permitiu que a inveja entrasse no coração dele. Queridos, como eu disse, às vezes, aqui, né, de novo, para a gente que é cristão, às vezes não é só ter inveja daquilo que as pessoas possuem, ou do estilo de vida, mas às vezes é da vida de pecado mesmo. Poxa, olha aí, esse jovem aí curte tudo, usa droga, e faz, e vai pra gandaia, e tem sexo, e mulherada, e isso e aquilo. E isso pode despertar no coração dele essa insatisfação aqui, de invejar algumas pessoas. Até porque, às vezes, essas pessoas vivem anos nessa vida, e nunca acontece nada de ruim com elas. E elas podem se questionarem da mesma forma. Poxa, eles vivem dessa forma, mas eles não têm preocupação nenhuma. Eles não estão nem aí com nada. E aí a minha primeira pergunta para você, jovem, é: será que tem rolado essa curiosidade no teu coração? Ou é essa insatisfação de achar que isso que você tem na presença de Deus e na casa de Deus não é suficiente para você? Será que você olha para os teus amigos lá na escola, para as tuas amigas, e você vê: isso sim que é vida, viu? E eu estou aqui, né, crente, com essa ideia, com essa visão, né, de não fazer isso, de não fazer aquilo, de tentar viver uma vida de santidade, de não pecar contra Deus. E talvez você se questione: será que vale a pena? Olha só o 12, versículo 12. Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Olha isso aqui, gente. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Que louco isso aqui, cara. Foi inútil eu me consagrar a ti. Foi inútil eu procurar me santificar. Olha a conclusão que ele estava chegando. O que ele estava querendo dizer é: não vale a pena, Deus. Não vale a pena. Não vale a pena te servir. Não vale a pena tentar viver uma vida em santidade. Se consagrar não compensa. E aí ele continua, olha só. Pois de contínuo sou afligido. De novo a comparação. Esses aí estão curtindo, e eu estou aqui, ó. O pau está quebrando as minhas costas. A cada manhã castigado. Olha isso aqui. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada tarefa para mim. Ele estava pensando, olha, que se ele expressasse aquilo que estava na cabecinha dele,
Meu Deus do céu. Ele, acho que pensou assim, eu vou acabar ofendendo até Deus nessa aqui, viu? Se eu abrir minha boca, se eu expressar aquilo que eu estou sentindo e aquilo que eu estou pensando. Versículo 17, até que entrei no santuário de Deus. Aleluia. Amém. E atinei, ou seja, e prestei atenção ao fim deles. Tu certamente pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. E ele conclui no versículo 28, quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Amém. Não é lindo isso, queridos? Então aqui você vê, primeiro ele começa dizendo, olha, eu quase escorreguei, eu quase me desviei, porque eu estava olhando mais para eles do que para aquilo que eu tenho em Deus, para a minha vida. Fez muita comparação. Aí ele fala, inutilmente eu conservei puro o meu coração. Se eu pensasse em falar tais palavras, né, ele ia cometer grande pecado. Ele estava revoltado, indignado. Mas uma coisa que eu vejo fantástica aqui é a honestidade, a sinceridade dele. De abrir o coração, de rasgar o coração diante de Deus. E glória a Deus porque esse salmo está aqui, queridos. Glória a Deus porque a gente vê que pessoas santas, pessoas que têm compromisso com Deus, aliança com Deus, também vivem crise. Também vivem momentos de questionamento. Também se perguntam, será que vale a pena? Será que vale a pena? Será que está compensando? Então isso mostra, querido, a importância de realmente rasgar o nosso coração diante de Deus, de expressar aquilo que a gente está sentindo. E isso não só no campo da inveja, mas em qualquer outra situação, ou qualquer outro sentimento que você possa estar sentindo. Às vezes a gente vê, queridos, gente que tem mágoa, raiva, ódio de outra pessoa. Rasga o coração, diga para Deus, Deus, eu não dou conta de perdoar, eu não consigo, me ajuda. Queridos, não é pecado você fazer isso, pelo contrário, é a maneira, é o caminho de você se libertar desse sentimento. Amém? Eu sempre digo isso, que Deus ele nunca expõe um pecado ou uma fraqueza ou uma limitação nossa para nos castigar ou para nos acusar. Pelo contrário, é porque Ele quer perdoar, é porque Ele quer curar, é porque Ele quer tratar aquilo na nossa vida. Amém? Amém. Então, queridos, eu te incentivo nessa noite, lutar sim contra a inveja, mas lutar contra qualquer outro sentimento ruim que entre aí no seu coração. Amém? E aí, então, diz aqui, queridos, quando entrei no santuário de Deus, então eu entendi. Sabe, queridos, quantas e quantas vezes é na casa de Deus que a gente vai ter discernimento do que está acontecendo à nossa volta. Quantas e quantas vezes vai ser na presença de Deus, vai ser no meio da adoração, no meio do louvor, no meio de uma oração em que você entra na presença de Deus e vai vir o alívio, vai vir a resposta, vai vir o conforto para o teu coração. Amém? Então, eu te incentivo isso, queridos, a importância de você derramar o seu coração e a sua vida diante de Deus. Tiago 3,16 diz assim, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Olha que louco. Confusão e toda espécie de coisas ruins. Tiago 3,16. Em segunda coisa que eu queria destacar aqui, versículo 3 diz assim, confia no Senhor e continua fazendo bem. Amém? Amém. Confie no Senhor e continue fazendo bem. Queridos, a sua fé e a sua confiança em Deus, elas vão te sustentar em momentos difíceis,
em momentos de lutas, em momentos de angústias e em momentos de crises. Pode ter certeza. É a tua fé e a tua confiança em Deus que vai te sustentar, que vai te fortalecer, que vai te dar forças para que você possa continuar fazendo a coisa certa. Amém? Por isso que ele diz, confie em Deus, mas não basta só confiar em Deus, continue fazendo o bem. Ou seja, continue fazendo a coisa certa, continue caminhando na direção certa. Amém? Então, queridos, a gente sabe o quanto que a palavra de Deus, ela dá ênfase na questão da nossa fé e da nossa confiança em Deus, da importância e do valor que é a gente possuir essa fé e essa confiança no nosso coração. Essa fé que precisa ser realmente inabalável. Eu sempre falo essa frase que Deus me deu há muito tempo, que a nossa fé deve ser igual à graça de Deus. Algo que seja incondicional. Amém? Incondicional. O amor e a graça de Deus é incondicional nas nossas vidas. Não é porque a gente é bonzinho, não é porque a gente faz tudo bonitinho, tudo certinho. Não. Amém? É incondicional porque Deus resolveu que fosse assim. Está à nossa disposição. E a nossa fé, ela precisa também ser incondicional. É fácil? É claro que não. Independente de qualquer situação, a despeito de qualquer situação em que você esteja vivendo, é fácil? Claro que não. Mas a gente precisa se esforçar. Amém? Queridos, a palavra de Deus diz assim, Salmo 121, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eleva os meus olhos para o monte, né? A nossa fé, a nossa confiança precisa estar nele. Abacuque e também no livro de Hebreus diz, o meu justo viverá pela sua fé. Judas, versículo 3, diz assim, eu exorto vocês a batalharem diligentemente pela fé. Hebreus 11 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele se torna galardeador ou presenteador daqueles que o buscam. Amém? 1 João 5,4 diz, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 2 Coríntios 5,7, o apóstolo Paulo diz assim, visto que andamos por fé e não por aquilo que vemos. Olha a dimensão. Eu preciso aprender a andar nessa dimensão. Amém. Andar por aquilo que eu creio e não pela circunstância ou a situação em que eu estou vivendo. Ou que eu estou tendo, vendo como realidade na minha vida. Lucas 22, 31 a 32, Jesus ele ora pelos seus discípulos pedindo a Deus para que a fé deles não desfalecesse. Amém? Provérbios 16, 3 diz assim, confia no Senhor, as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Amém? Confie em Deus. Confie em Deus com as coisas que você precisa, com as coisas que você necessita, com as coisas que você tem buscado de Deus, com os seus propósitos, com os seus alvos, com os seus goals. E aqui diz assim, confia no Senhor, as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Em terceiro lugar, queridos, eu quero te aconselhar também o que está aqui no versículo 3 mesmo, na parte B, alimenta-te da verdade. Amém. Cara, como isso é importante até para a gente alimentar essa fé, essa confiança em Deus. Se alimentar da verdade, se alimentar da palavra de Deus. A importância de você ter contato mais próximo e mais íntimo com a palavra de Deus. De várias maneiras, queridos. Ouvindo uma pregação, a palavra diz em Romanos, que a nossa fé vem pelo ouvir e ouvir da pregação da palavra. Amém? Então, a ter mais contato com a palavra de Deus. Ler a palavra de Deus. Ouvir músicas, louvores que pregam a palavra de Deus, que citam a palavra de Deus. Amém?
Procure, queridos, uma vez por dia, pelo menos, ouvir uma pregação. Hoje você tem o cardápio mais variado possível. Você quer dar uma risada, você põe lá o Cláudio Duarte. Você quer chorar, você escolhe um outro. Você tem a opção até disso, né? Mas tenha um contato mais profundo com a palavra de Deus. Dedique mais tempo a receber a palavra de Deus. Se você está dirigindo, coloca a Bíblia em áudio, vai ouvindo, vai alimentando o seu coração e a sua vida com a palavra de Deus. Jesus disse em Mateus 4 e Lucas 4, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? De toda palavra que procede da boca de Deus. Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Queridos, olha só 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil, eu gosto disso aqui, para o nosso ensino, é útil para a nossa repreensão, para a nossa correção e para a educação na justiça. Amém? Olha só o que diz Hebreus 4,12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas. E olha isso aqui que tremendo, é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Aleluia. Amém? Eu não sei vocês, eu já tive várias experiências de oração, de momento com Deus, de vida com Deus, de você ter experiência, de você conseguir entender e discernir algumas coisas da sua vida. De às vezes entender ali a origem de alguma coisa, a raiz de alguma coisa, o porquê que você se sente de alguma forma, de alguma maneira, porque a palavra de Deus, ela pode penetrar o mais fundo, que nenhuma terapia, nenhum médico, absolutamente nada pode penetrar, mas a palavra de Deus penetra. Amém? Tem uma frase, de novo, né? Tem coisa que a gente aprende e a gente começa a usar quase como um chavão, mas isso não é um chavão. Queridos, a Bíblia, e esse livro aqui, é o único livro no mundo que quando você lê, o autor está presente. O Espírito Santo de Deus, ele está presente. Amém? E ele tem o poder e a capacidade de usar aquilo que você está lendo e trazer o rema, amém? A revelação que você precisa. A oração, queridos, segundo a psicologia, quando você fala, você organiza os seus pensamentos. Não é interessante? Na nossa oração é a mesma coisa. A gente está falando com Deus. Quantas vezes, provavelmente você já teve essa experiência, você está orando, falando com Deus, e você mesmo chega à conclusão de alguma coisa. Não, precisa fazer isso aqui, ó. Eu estou dando bobeira, não é verdade? Porque quando você fala, você organiza seus pensamentos. E queridos, quem é Deus é o maior, ele é o Criador, ele sabe todas as coisas, ele conhece todos os seus funcionamentos. Amém? Então, queridos, invista mais tempo, né, no seu contato com a palavra de Deus. Em quarto lugar aqui, queridos, ele diz assim: agrada-te do Senhor e ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Eu já vi muita gente errando, né, nesse versículo e acha que então ele vai agradar a Deus, então Deus vai satisfazer o desejo do coração. Não é isso que o texto está dizendo. A Bíblia diz: se agrade em Deus. Significa o quê? Sinta prazer em Deus. Sinta alegria em Deus. Enjoy a presença de Deus. Amém? Clame, busque a presença de Deus. Se dedique, se esforce em realmente entrar na presença de Deus. Amém? Eu sempre digo isso também, né? Que Deus, ele não tem filhos preferidos, mas tem filhos que o preferem. É você que determina quanto tempo vai passar com Deus. Deus não te obriga. Deus não te pega pelos cabelos, pelo braço, e fala: vem aqui que você vai ficar comigo. Não. Né? Deus, ele está à espera.
Deus ele está aguardando. Desde Gênesis, quando ele andava, né, no jardim, e ele perguntava: onde estás, Adão? E eu vejo que essa pergunta continua ainda hoje, para todos nós, para todos os filhos de Deus. Onde vocês estão? Eu sinto saudade de vocês. Eu quero vocês na minha presença. Amém? E quando a gente começa, queridos, a sentir prazer e alegria, e sentir gratidão, amor, e realmente adorar a Deus, né, em espírito e em verdade, eu vejo que quando isso acontece de uma forma natural, sem forçação, sem querer fazer uma barganha com Deus, ó Deus, eu estou me agradando, hein? Querendo dar uma enganadinha em Deus, né? Olha para mim aqui como eu estou assim, todo feliz de estar na tua presença. Deus é muito bobinho mesmo, né? De achar que ele vai cair numa dessa. A gente, né? Mas quando isso é genuíno, é verdadeiro, Deus vai satisfazer os desejos do nosso coração. Sabe por quê? Porque quando a gente está plenamente na presença de Deus, a nossa vontade começa a ser a dele. Amém. A gente começa a desejar, a buscar e a querer as mesmas coisas que Deus quer. Amém? Por isso que a palavra de Deus fala em Pedro, né? Que a gente deve orar e pedir, né? Tudo aquilo que estiver segundo a sua vontade. Se estiver segundo a vontade de Deus, ele vai nos ouvir. Ou seja, ele vai fazer acontecer na nossa vida. Amém? Então sinta prazer. Isso aqui, queridos, é um caminhar com Deus. Isso aqui é desenvolver o nosso relacionamento com Deus. Amém? A gente precisa mergulhar mais. A gente precisa ir mais fundo na presença de Deus, no nosso relacionamento com Deus. Amém? Assim quando você vê lá em Lucas capítulo 15, né, que fala do capítulo ali dos achados e perdidos, fala ali da ovelha, fala da moeda e fala do filho pródigo, né, do filho esbanjador. É hiper interessante o que acontece quando o filho mais velho, ele chega e ele fala assim: eu estou o tempo todo aqui, ó, só não me dá um cabrito para fazer uma festa com meus amigos. E o pai fala assim: meu filho, tudo isso estava aí à tua disposição. Você não aproveitou, você não quis. Então, queridos, às vezes a gente está na presença de Deus, na casa de Deus, e a gente não está aproveitando a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Por isso que a gente precisa cada vez mais mergulhar, né, na presença de Deus. Salmo 130, versículo 6 diz: a minha alma anseia pelo Senhor. Salmos 42, versículo 1, né, diz que assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma anseia por ti, Senhor. Salmo 122, versículo 1, diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Desejar, almejar, ter prazer, buscar mais da presença de Deus. Eu acho que é o quinto agora, em entregar. Queridos, não é fácil entregar nada. A gente não quer perder o controle de nada na nossa vida. Ele diz aqui no versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor. De novo, confia nele, né? E o mais ele vai fazer. E entregar não é nada fácil. Primeiro, porque a gente só entrega alguma coisa, principalmente de valor, para quem a gente confia muito. Você não deixa o seu cartão de crédito com senha para qualquer um, não. Você não deixa o seu celular com qualquer um, não. Você não empresta o seu carro para qualquer um, não. Você só faz isso com quem você realmente confia. Então, primeira coisa aqui, querido, isso está ligado com o nosso nível de relacionamento com Deus. Em que a gente realmente confia a ponto de falar assim: Deus, está aqui, ó, está nas tuas mãos. Eu já tentei, eu já fiz aqui o meu possível, eu já fui nos meus limites aqui, mas eu não dou conta. Eu não consigo ter o quê? A humildade de reconhecer: Deus, eu não consigo.
Eu entrego para ti, Senhor. Provérbios 16, versículo 1 ao 3 diz que o homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor, vem dos lábios do Senhor. É realmente confiar nele, é realmente entregar para ele os seus planos. Amém? Então, queridos, Mateus 16, 25 também diz assim: quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder por amor a ele e entregar a sua vida, vai encontrar, vai achar. Amém? Então é uma decisão, é uma escolha nossa. A gente quer manter aqui, a gente só está perdendo. Mas a partir do momento em que a gente entrega áreas das nossas vidas, entrega pecados em que a gente não dá conta vencer, tentações que a gente não dá conta vencer, ou como eu disse no início, sentimentos que a gente não consegue vencer, vícios que a gente não dá condição, não dá conta de vencer, entregar para Deus. E aí vai a minha pergunta para você, algumas, né? O que você precisa entregar a Deus? O que você está segurando? Qual é a situação ou a área da sua vida que você precisa e você sabe que precisa entregar e não está fazendo? Como eu disse, o que você não tem conseguido vencer? Será um pensamento? Será um sentimento, um pecado, um vício? E algo que às vezes tem até mais valor do que Deus na sua vida. É muito fácil criar ídolo. Pensa aí um pouquinho. Se você pode falar assim, com sinceridade e honestidade no teu coração. Não tem nada, absolutamente nada, mais importante do que Deus na minha vida. Às vezes é isso aí que precisa ser entregue. Assim como Deus exigiu de Abraão entregar o seu filho Isaac. Gênesis capítulo 22. Talvez Isaac, né, o riso, o sorriso, a alegria, né, que significava Isaac. Deus estava falando assim: vamos ver se você me ama mesmo. Vamos ver se você confia em mim mesmo. Será que você pode entregar, colocar aqui nas minhas mãos? Entrega, querido. Não segure, não prenda aquilo que Deus, só Ele tem o direito aí na sua vida. E por último, o que eu queria para encerrar aqui, descansar. Ele fala assim: confia nele, o mais ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Amém. Essas duas coisas aqui é muito difícil. Aliás, né, entregar é difícil. Descansar, ou seja, relaxa, né? Espera em Deus. Tudo isso é muito difícil. Esperar é uma virtude, é uma qualidade que a gente só conquista quando a gente está realmente amadurecendo. Porque tem situações na tua vida que você vai ser obrigado a esperar. Você pode espernear, você pode chorar, você pode fazer campanha, você pode jejuar, você pode dar oferta, você pode fazer o que você bem entender. E Deus vai te colocar assim, ó, em banho-maria. Você precisa aprender a esperar. Eclesiastes 3 diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Amém? Foi Deus que determinou isso. Não adianta. Se não chegar o tempo, Deus não vai fazer na sua vida. Então é melhor você descansar, você relaxar e você falar assim: Deus, me ajuda a esperar. Porque, queridos, a paciência, né? Esperar é ter paciência. Eu sempre digo isso aqui também, que a paciência é o equilíbrio entre a ansiedade e o desânimo.
Quando a gente está esperando muito tempo, ou você vai para um lado, ou você vai para o outro. Ou você vai ficar desanimado, Jesus, não acontece nunca, eu vou largar de mão, deixa para lá. Ou você vai ficar ansioso demais e vai querer resolver na sua força. E aí tem um problema, é a precipitação. Porque se você ficar ansioso demais, você facilmente se precipita. Não, eu vou resolver. E acaba daí fazendo coisas erradas. A precipitação, né, eu acho que alguns exemplos aqui, mas um dos maiores dele, para mim, foi a história do rei Saul. 1 Samuel, capítulo 15, né, o profeta tinha dito, espere, não faça nada. Mas aí a Bíblia diz que por causa da pressão do povo, ele acabou sacrificando. E logo em seguida, o profeta chega e faz uma pergunta. O que você fez, Saul? Ainda hoje, Deus confirmaria o seu reinado para sempre. Olha o que a precipitação fez com esse cara. Mas por que você fez isso? Algo que não era da tua autonomia de fazer. Deus te rejeitou. Caraca. O outro exemplo que a gente tem na palavra de Deus é o próprio Abraão também. Que não teve paciência de esperar. E teve uma ideia brilhante. Vou pegar aqui a minha concubina, Agar, e aí vamos gerar Samuel. A confusão que... Samuel não. Ismael, perdão. Que até os dias de hoje, a confusão que existe no Oriente por causa disso. Porque o cara foi precipitado. Não esperou o filho da promessa. Quis resolver no seu próprio braço. Não esperou a intervenção e o milagre de Deus, que foi Isaac, através da vida de Sara. Então, queridos, tome cuidado. Se esforce em descansar em Deus. Se esforce realmente em aprender, esperar e ter paciência. Amém? Como eu disse, é uma virtude. Paciência é em enfrentar infortúnios, ou seja, situações difíceis e ruins, sem murmurar, sem reclamar, se mantendo firme. Isso é paciência. Amém? Amém. Descansa nele. E eu acho que o maior convite ao descanso é o que está em Mateus 11, 28, quando o nosso próprio Senhor Jesus, ele diz, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas cansadas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Eu queria que você se colocasse de pé. Você que está aí em casa, queridos, eu gostaria que você colocasse aí a sua vida diante de Deus. E dentro de tudo isso aqui que nós falamos, o que você mais precisa de Deus hoje? Será que é realmente lutar contra a inveja, contra esse sentimento que você sabe que está te prejudicando? Talvez você está na situação como os discípulos, precisando pedir, aumenta-nos a fé, Senhor, eu preciso confiar mais em Ti. Ou você precisa tomar um passo, uma decisão, uma escolha. Deus, eu preciso me comprometer mais com a Tua palavra, a investir mais tempo em ouvir, em ler, em aprender a Sua palavra.
O que você precisa é: Deus, eu quero me agradar de Ti. Eu quero ter experiências contigo, Senhor. Eu quero, Senhor, em nome de Jesus, experimentar cada vez mais, Senhor, da Tua presença na minha vida. Ou você precisa entregar, confiar em Deus. Ou talvez realmente você precisa aprender a esperar, a ter paciência, a descansar nele. Feche teus olhos. Pai querido e Pai amado, Deus, nós queremos mais uma vez, Senhor, te agradecer. Nós queremos te glorificar, Senhor, pela tua palavra, Pai. Oh Deus querido, porque ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para os nossos caminhos, Pai. Te agradecemos, Senhor, oh Deus querido, pelo teu Espírito Santo, Senhor. Oh Deus que, através dessa palavra, Senhor, ministra aos nossos corações, edificando, confortando, consolando, desafiando, Senhor, e ao mesmo também, Senhor, confrontando as nossas vidas. Pai querido, em nome de Jesus, o Senhor, mais do que qualquer um, Senhor, sabe do que mais nós precisamos, Pai. Disso aqui que nós falamos hoje. Por isso nós colocamos a nossa vida, colocamos o nosso coração diante do Senhor, ó Pai. Ó Deus, e suplicamos e clamamos, Senhor, pelo Teu Espírito Santo que intercede por nós. Que venha com a Tua provisão, Pai, daquilo que nós realmente precisamos, necessitamos. Vem, Senhor, sobre nós, ó Deus, com o Teu amor, com a Tua graça, nos envolvendo, fortalecendo as nossas vidas, alimentando, Senhor, a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança, nos dando, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, paciência realmente para esperar o Seu tempo, esperar a Tua vontade, Senhor, porque ela é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Não permita, Senhor, que nenhum de nós, Pai, se precipite, cometendo erros, Pai, ó Deus querido, que vão gerar consequências pesadas, consequências ruins nas nossas vidas, Pai. Ó Deus querido, em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos, Senhor, ó Deus, assim como Asaf experimentou, Pai, de talvez até sentir por algum momento, Senhor, inveja, mas de entender, Senhor, de discernir o resultado de tudo isso, Pai. Saber que o Senhor não tem isso para nós, ó Pai. Que nenhum sentimento ruim possa permanecer, Senhor, no nosso coração, nenhum pensamento ruim na nossa mente, Pai. Mas em nome de Jesus, ministra, Senhor, sobre nós a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Nós temos orado, Senhor, toda semana. Tira toda a ansiedade, Pai. Amém. Tira toda a preocupação, toda a angústia, Pai. Ó Deus, que esse tempo tem gerado no coração dos Teus filhos. Em nome de Jesus, nós clamamos pela Sua intervenção, pelo Teu sobrenatural, Pai. Não permita que as pessoas vivam com medo, vivam em pânico, Senhor, em nome de Jesus. Mas no lugar disso, ministra a Tua paz, Pai. Ministra a Tua alegria, ministra o Teu amor, ministra a Tua graça, ministra a Tua misericórdia, ministra o Teu perdão, arrancando toda a culpa. Ministra a Tua vida em nós, ministra a Tua cura, a Tua saúde, em nome de Jesus Cristo, Pai. Saúde para o nosso corpo, saúde para a nossa alma, saúde para a nossa mente, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus, nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe você. Amém.